Boa noite. Os 10 dias contados a partir do Ano Novo Judeu são conhecidos como os Dias Terríveis. É neles que vai ser decidido se alguém sobreviverá ou morrerá no Ano Novo. Donald Trump viveu seus 10 dias terríveis até semana passada, sem ser judeu, e ainda não se sabe se podemos lhe desejar feliz 5.780. O processo que poderá tirá-lo do poder está apenas começando. Vamos limitar nosso programa aos 10 dias terríveis de Trump. Quem está no estúdio para essa difícil missão é Carlos Gustavo Pódio Teixeira, autor de livros premiados sobre política externa, pesquisador na Georgetown University e PhD pela Old Dominion University de Virgínia, em estudos internacionais, de que também é mestre pelo programa de pós-graduação Santiago Dantas, onde atualmente dá aulas. Boa noite, professor Carlos Gustavo. Boa noite, Rabino. Boa noite a quem nos assiste. Bom, vamos começar pelo fim. O Trump conseguiu irritar líderes de seu partido republicano ao anunciar a retirada dos restantes 1.000 soldados norte-americanos da Síria. Com a grita geral, ele minimizou. Não, só estou trazendo de volta um grupo pequeno. E os que ficam vão proteger os curdos. Aí está o problema, os curdos. Como os Estados Unidos podem abandonar os curdos que deram a vida para afastar o Estado Islâmico da região? A Turquia avisou que entraria na Síria no vácuo deixado pela retirada americana. E os curdos, para ela, são terroristas. Qual que é a sua avaliação desse complexo criado? Olha, acho que se encaixa dentro de um padrão do Trump que a gente vem vendo, na verdade, desde a campanha, que é a ideia de isolacionismo, né? De retirar. Ele falou muito isso ao longo da campanha, de que ele retiraria as tropas americanas desses conflitos no Oriente Médio, né? Isso ele deixou muito claro e muita gente que votou nele votou com essa perspectiva. Então, nada mais é indo ao encontro dessa perspectiva do Trump, que é uma perspectiva bastante isolacionista. Se a gente olhar o Trump em comparação com quase todos os outros presidentes, ex-presidentes americanos, pelo menos desde o final da Segunda Guerra Mundial, ele tem uma característica que é muito distinta de todos os presidentes anteriores a ele, que é rejeitar esta ordem internacional pós-Segunda Guerra, que na verdade foi uma ordem construída, patrocinada, sustentada pelos Estados Unidos e, portanto, por todos os presidentes que vieram antes dele, do Truman, que foi o presidente do pós-Segunda Guerra Mundial, ao Barack Obama, né? Todos eles sustentavam essa ordem de alguma forma. O Trump ele já é eleito com um discurso de destruição dessa ordem, ou pelo menos de abdicação do papel norte-americano nessa ordem. A gente vê isso em diversas frentes. Vê isso na OMC, vê isso na OTAN, vê isso, enfim, em uma série de organizações internacionais em que o Trump ele já não vem dando mais tanta atenção. E quando a gente olha essa ação dele, no caso dos curdos, no caso do conflito sírio, né, ele deixa muito claro que, a perspectiva do Trump, dessa ideia que ele vem de um background meio de empresário nova-iorquino, de Manhattan, alguém do setor imobiliário, né, ele acredita muito na questão econômica. Ele tem uma perspectiva que eu chamo de contábil das relações internacionais. Ele acha que tudo se baseia nessa negociação bilateral com ganhos e perdas diretamente, sem olhar o todo, né, sem olhar o sistema como um todo. Então ele simplesmente disse que vou retirar as tropas e se a Turquia não fizer aquilo que eu pretendo que a Turquia faça, vou usar algum tipo de pressão econômica com relação à Turquia. Se tem alguma coisa que a gente aprendeu do governo Trump nos últimos anos, é que o Trump ele tem muita confiança na ferramenta econômica, na ideia de sanções. Me parece que há duas características muito claras. Uma, apesar da retórica belicosa, ele é um presidente que não quer se envolver em guerras. Isso me parece ele muito cauteloso nesse sentido. Há vários momentos em que o Trump poderia ter se envolvido num conflito de maiores proporções no Oriente Médio, mais recente em junho, quando um drone, né, um avião não tripulado norte-americano, é derrubado no espaço aéreo iraniano, e há uma pressão muito grande da administração Trump, de setores da administração, para que ele respondesse a isso com um ataque ao Irã. O Trump
ele mesmo vai dizer que não vai topar este ataque. Ou seja, por quê? Porque ele sabe que ele não quer se envolver em nenhum tipo de guerra. Então, nesse sentido, é curioso porque a gente vê ao mesmo tempo uma retórica belicosa, mas uma ação cautelosa do Trump nesse sentido. A essa ação cautelosa ele coloca a questão econômica, né? Reforçando o que você disse, agora no ataque de drones à Arábia Saudita, né? Ele recuou, ele estava pronto para ir à frente belicosamente e recuou. Agora, eu conheci o Trump em cima de um tablado de boxe. Ele apresentava as lutas do Mike Tyson em Las Vegas, no hotel dele. Eu fui várias vezes, tanto em Las Vegas como em New Jersey, para cobrir lutas, né, de boxe, que ele era o promoter. Então é interessante que... E ele tem um livro da arte do negócio, então ele acha que pode ganhar negociando. Mas ele não está tendo sucesso com o Irã, não teve sucesso com a Coreia do Norte. E agora ele está envolvido em decisões controversas. Ele impediu agora que o embaixador dele no Reino Unido não, na União Europeia, fosse... depor nos comitês da Câmara que investigam, que tocam o processo de impeachment, né? Ele estava repetindo antes que nada fez de errado, ao pedir à Ucrânia que investigasse a família Biden, que é o rival dele para 2020, e em troca de uma ajuda de 400 milhões que ficou suspensa por alguns dias. É curioso a trajetória da cabeça do Trump, né? Que ele sempre acaba sobrevivendo, mas de forma muito tempestuosa, né? Essa é outra característica também muito clara desde a campanha, né? Essa personalidade tempestuosa do Donald Trump, que pode eventualmente levar a alguns problemas, né? A questão do impeachment é um deles, né? A gente Rabino, é importante a gente lembrar o seguinte... os Estados Unidos, em quase 250 anos de democracia ininterrupta, né, 45 presidentes, nunca um presidente americano sofreu um impeachment até o final, né? Nunca um presidente americano foi removido da presidência por impeachment, né? Então, portanto, é algo extremamente raro de acontecer no contexto norte-americano, ao contrário do nosso, que a gente, com pouco mais de 30 anos de redemocratização, passamos por 2 processos de impeachment, né? Nos Estados Unidos isso é algo bastante raro, né? Então, portanto, as perspectivas para o Trump nesse sentido são muito boas. É muito difícil, e eu acho que é um pouco nisso que ele está apostando, né? É muito difícil ele ser removido pelo impeachment por uma questão muito simples. Quer dizer, por um lado, há a questão dos votos necessários para removê-lo do cargo, né? No sistema norte-americano, a aprovação do impeachment se dá por maioria simples na Câmara dos Deputados ou na Câmara dos Representantes, e aí os democratas têm maioria, há chance desse processo passar na Câmara dos Representantes, mas para passar no Senado precisa de 2/3 de maioria qualificada. E quem tem maioria no Senado são os republicanos. Isso torna muito difícil que o Senado aprove um processo de impeachment do Trump, a não ser que haja uma mudança no cenário político tamanha que leve um contingente importante de senadores republicanos a votarem contra o presidente do seu próprio partido. Não é impossível, mas as chances são muito pequenas disso acontecer. Isso é requerer uma reviravolta bastante grande, algo como aconteceu mais ou menos no caso do Nixon, né? O Nixon ele renuncia porque ele vê que ele perde o apoio do seu próprio partido, né? No cenário atual norte-americano, a gente não tem visto isso. O que a gente tem visto nesse processo de impeachment é um pouco uma reprodução desse processo de polarização política nos Estados Unidos. Então você tem os democratas quase na sua totalidade apoiando o impeachment agora e os republicanos o sinal inverso, quase na sua totalidade contrários ao impeachment. Alguns jornais estão dizendo que o Trump está cometendo o auto-impeachment, porque alguns republicanos se irritaram muito com o abandono dos curdos. Os Estados Unidos moralmente obrigados
a proteger os curdos. E alguns apoiadores importantes do Trump que tuitaram contra o Marco Rubio, Exatamente. Nikki Haley, que são pessoas que davam apoio, são trumpistas, né? São. Que não são os republicanos tradicionais, que o Trump ele teve um apoio reticente de uma parcela importante dos republicanos, o Mitt Romney, por exemplo, né, que foi candidato a presidente, alguém que nunca foi muito favorável ao Trump, apesar de no começo ter tentado fazer uma conciliação, mas você disse bem, a gente está vendo pessoas que até agora são apoiadores importantes do Trump, bastante preocupados com essa decisão dele na Síria. Essa conclusão de que ele estava se auto-empichando surgiu quando ele veio a público pedir que a China também investigasse o Biden. Quer dizer, o que ele fez de forma secreta, ele começou a banalizar de forma pública. Ele tentou minimizar. Não sei se você viveu nos Estados Unidos, eu também, não sei se isso vai colar, né? Porque ele passou os primeiros dos dias terríveis dele, que começaram com essa história de impeachment, tuitando milhares de palavras indignadas contra tudo e contra todos. A gente via que o homem estava enfurecido, e ele queria saber quem foi o informante, queria julgar pessoas por traição, e está inconformado até agora. A minha questão é a seguinte: ele chega às eleições como um pato manco? Olha, veja, uma das coisas inéditas nesse processo, se a gente for pensar, eu falei que nenhum presidente saiu da presidência por impeachment, mas o que a gente está vendo é que o Trump está testando as instituições americanas. Eu acho que é um pouco isso que a gente está verificando. De fato, há muitas coisas inéditas no comportamento do Trump enquanto presidente, a própria eleição do Trump, há vários elementos inéditos nessa própria eleição do Trump. E uma das questões também novas, eu dizia dos processos de impeachment recentes ou anteriores nos Estados Unidos. O primeiro deles foi no século XIX, né? O Andrew Johnson, que é o presidente que veio logo depois do Abraham Lincoln, né? Portanto, os Estados Unidos estavam num processo de reconstrução muito complexo naquela época. Mas tirando esse do século XIX, nós tivemos o Bill Clinton, que é a questão da estagiária que você mencionou, nos anos 90, e o Richard Nixon, que não chegou sequer a ser votado na Câmara dos Representantes. Só que tanto o Nixon quanto o Clinton, eles estavam já no seu segundo mandato. Quando começa o processo de impeachment. O Trump é um caso inédito no sentido que ele está no seu primeiro mandato. Então nós vamos ter ao mesmo tempo a discussão de um processo de impeachment e um processo eleitoral no qual o presidente está tentando se reeleger, né? Então essa é uma questão muito particular que a gente está verificando. Se o Trump ele é reeleito, ele vai dizer, olha, tá vendo só como esses democratas estavam só me perseguindo politicamente? Na verdade, uma decisão arriscada dos democratas iniciar o processo de impeachment nesse momento. Eles estão apostando nisso que você falou, que vão conseguir tornar o Trump um pato manco para a reeleição, né? Desgastar o Trump a ponto dele não ser reeleito, por exemplo, mesmo que ele não sofra impeachment, que ele não seja reeleito. Por outro lado, se olharmos o processo do Clinton, veja, o que acontece com o Bill Clinton, o impeachment ele começa do Clinton no final de 98 e vai até o começo de 99. O que acontece com a popularidade do Bill Clinton? Ela atinge recordes durante o processo do impeachment. Quer dizer, o recorde de popularidade do Bill Clinton, de todo o mandato dele, ele termina como um presidente razoavelmente popular, mas o recorde que ele atinge de popularidade é justamente durante o processo do impeachment. Então é uma faca de dois gumes, é um jogo arriscado que os democratas estão fazendo, que um tiro que pode eventualmente sair pela culatra. Vamos fazer um breve intervalo e já a gente continua a conversar com o professor Carlos Gustavo. Lembramos a você que esse programa já está disponível no EBC Play. Até lá. Estamos de volta ao estúdio com o professor Carlos Gustavo, falando sobre o pedido de impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Lembramos que você pode assistir este e outros programas a qualquer hora no EBC Play. Outro golpe forte que o Trump sofreu foi a decisão de um juiz exigindo que ele entregue as declarações de renda, pessoa física e pessoa jurídica. Lembra muito a exigência dele de que Obama mostrasse sua certidão de nascimento, aquela história que rendeu bastante nos Estados Unidos, né? O que você acha que pode surgir das declarações de renda do Trump? Vamos lembrar que isso já é uma história também antiga, né? Desde a eleição que se exigia que ele mostrasse, né, as suas declarações de renda, né?
E ele se recusou muito fortemente a mostrar. Não está muito claro o que ele quer esconder. Algumas pessoas especulam até que ele quer esconder que ele não é tão rico quanto ele diz que é. Né? Isso que seria um comportamento tipicamente do Donald Trump. Né? Que o pai deixou para ele muito dinheiro. O pai também deixou para ele muito dinheiro e, conhecidamente, teve diversos processos de falência. Então, há alguma razão pela qual o Trump, já há muito tempo, ele já é pressionado a abrir a sua contabilidade já há algum tempo e ele tem resistido muito com relação a isso. Né? Por enquanto, até agora tem sido bem sucedido e não demonstrar exatamente como é que está indo a contabilidade do império, né? Com o qual hoje em dia os seus filhos tocam, né? Quando ele está na presidência. E agora há um problema. Claro, essa questão anedótica de mostrar que ele não seja tão rico quanto ele parece, mas há também eventuais negócios no exterior que podem talvez representar algum conflito de interesse na medida em que ele é o presidente dos Estados Unidos e ao mesmo tempo ele é um empresário magnata. Né? Então isso pode gerar eventualmente algum conflito de interesse. Então seria o New York Times, uma reportagem, se não me engano, há um ano atrás, conseguiu alguns extratos né, das declarações dele, alguma coisa nesse sentido. Então seria interessante a gente poder ver, se eu não me engano, acho que poderíamos até depois verificar se essa informação é real, mas me parece que o Trump é o primeiro presidente da República que não abriu completamente a sua contabilidade. Né? Todos os demais presidentes, de alguma forma, eles fizeram isso antes das eleições, que era uma exigência que se fazia. Né? O Trump ele resistiu muito e até agora não fez isso. Obama não deu a certidão de nascimento. O Obama, depois de pressionado para ver se ele conseguia abafar isso, ele mostra a certidão dele para dizer que ele nasceu no Havaí, né? O Trump dizia que ele não tinha nascido nos Estados Unidos, mas o Obama, depois de tanta pressão para tentar abafar esse negócio, ele famosamente exibe dizendo, está aqui minha certidão do Havaí, e ainda assim o Trump não acreditou que a certidão foi falsificada e tal, né? E o Trump ele fez muito fama em cima disso, né? Ele é catapultado de alguma forma naquele momento politicamente em cima dessa oposição que ele faz ao Barack Obama, particularmente na questão de desafiá-lo, né? Que ele não teria nascido nos Estados Unidos. Agora, professor, vamos sair um pouco dos Estados Unidos e tentar entender o que pode acontecer lá fora com essa paralisação momentânea do Beltway americano, né, do Beltway lá de Washington, e também da eleição indefinida em Israel. Porque o Trump estava prometendo um plano de paz para o Oriente Médio que que seria o plano definitivo. Olha, eu passei lá uma vida esperando a paz. E, pelo contrário, cada vez mais eu afundava em guerras, né, em separação, assassinatos, Sadat, Rabin. Qual vai ser o destino desse plano de paz com essa situação paralisante, tanto em Israel quanto nos Estados Unidos e também na Arábia Saudita, com Khashoggi completando um ano da morte violenta na Turquia? Acho que isso tem até um pouco a ver com o que a gente falou no começo do programa, dessa tendência do Trump de sair de certos conflitos internacionais. Né? Isso, por um lado, tira os Estados Unidos de um compromisso com alguns países, por outro lado, os Estados Unidos acabam perdendo um pouco a sua influência em algumas regiões, né? Quer dizer, a decisão do Trump, por exemplo, de mover a embaixada norte-americana de Israel para Jerusalém, isso faz com que os Estados Unidos não seja mais percebido por alguns atores importantes na região como um mediador neutro. Né? Então, é um momento em que o Trump é visto e os Estados Unidos visto como alguém que escolheu um lado. Né? Claro que sabia-se que os Estados Unidos têm relações bastante fortes com o Estado de Israel, mas os Estados Unidos até então, até o governo Obama, pelo menos, colocava-se como uma espécie de mediador neutro, por ser uma grande potência também nesta região. O plano de paz do Trump a que você se refere, de fato, nunca, até agora, ninguém sabe exatamente o que é. O que saiu de plano de paz da administração Trump, quem está muito envolvido lá na região é o genro do Trump, né, que é casado com a filha dele, quem está mais envolvido lá, e alguém que tem também uma perspectiva muito
digamos, não diplomática, mas mais de negócios, né? O plano que saiu, e eu cheguei a ver esse plano, é quase um daqueles, quem faz curso de administração de empresas, tem o que eles chamam de business plan, ou plano de negócios. Que envolvia uma dinheirama, né? Parecia, lembrava um plano de negócios entre empresas, era uma ideia de investimento privado, etc., e que não falava muito da questão política, né? Quer dizer, a questão política estava um pouco divorciada da realidade daquele plano. Então, muita gente, desde então, começou a questionar se, de fato, a administração Trump tem ou quer ter um plano que funcione para a região, né? A declaração do Trump com relação à Síria, quando ele retira as tropas para não ajudar mais os curdos, é uma declaração que ele já deu outras vezes, muito similar, no sentido de eu não tenho nada a ver com essa disputa, né? Se o Estado Islâmico vier atacar os Estados Unidos, aí sim nós responderemos muito forte, e eles que não venham nos atacar. Agora, o que acontecer ali não é muito problema meu. Isso é uma postura muito diferente daquela que a gente via com relação a outros presidentes, porque uma vez que a gente sabe, uma verdade da ciência política, que não existe vácuo de poder, né? Quer dizer, sabe que se alguém se retira, outras potências ocupam aquele vácuo. Se os Estados Unidos se retirar cada vez mais daquela região, sabemos muito bem que tem outras potências dispostas a ocupar aquele vácuo, e isso, no longo prazo, pode ser uma política que não seja benéfica aos interesses dos Estados Unidos. O que me pareceu do plano que vazou, o que vazou do plano, é que foi uma tentativa de atrair os palestinos com a perspectiva de muito dinheiro. Tem a parte em Israel que também planeja uma indenização para os refugiados, ao invés de deixar que voltem. Outra que contrapõe aos refugiados, os refugiados judeus dos países árabes. Então, ali continua a mesma coisa. O Oriente Médio é realmente um lugar que não... que as profecias são para profissionais mesmo, né? Recapitulando a trajetória de Trump, tem um muro, né, que ficou no meio do caminho, ou que ia ser construído com dinheiro mexicano, que agora está sendo construído com dinheiro do Pentágono. Tem a força espacial inédita. Ele queria comprar a Groenlândia, foi recente, né? É um homem muito curioso e as pessoas se perguntam, mas como é que pode ser presidente dos Estados Unidos? Agora, por mais que a gente saiba que os republicanos estão lá para frear qualquer progresso de um impeachment, saiu uma pesquisa que dá 58% de favoráveis ao impeachment. Quer dizer, os Estados Unidos parece que estão a ponto de ficar parados na mesma situação de quando não se aprovava o orçamento e os parques fechavam, tudo fechava, né? E essa história de não aprovar o orçamento tem se tornado cada vez mais frequente nos Estados Unidos, o que demonstra um alto grau de polarização partidária. Quer dizer, não tem como a democracia avançar se os dois lados, ou os diversos lados, estão incapazes de fazer algum tipo de compromisso, né? E um processo de polarização é justamente isso, são os lados indo cada vez mais para os extremos, né? E aquele centro, que era um centro importante para negociar, ele meio que desaparece, né? A gente viu uma série de, por exemplo, acordos feitos durante a administração Clinton, até a administração Clinton, que eram de natureza bipartidária. Tinham republicanos, democratas, né? Desde o início do governo Obama, mais ou menos 2008, 2010, a gente começa a ver um processo de e as pesquisas todas mostram isso muito claramente, de um distanciamento político e ideológico entre os democratas e os republicanos, de modo que eles quase não se conversam mais, né? Isso gera uma série de paralisias, né? Isso, por outro lado, é combinado, quando você fala, por exemplo, da questão do muro, ou a Groenlândia, né? Isso mostra que a administração Trump é uma administração muito centrada na personalidade do Trump e do ponto de vista burocrático, é uma administração muito desorganizada, né? Basta a gente ver o número de secretários de Estado, secretários de governo que passam pela administração e vão e vêm e saem. Tem uma série... A administração Trump ela é caracterizada por ser uma administração, até outro dia ele falou sobre isso, muitos interinos.
né? Que nos Estados Unidos são acting, né? Então tem muitos interinos, não tem ninguém que tem muitos cargos importantes em que você não tem pessoas que são fixas ali, né? Que elas estão provisoriamente ali até que venha aquele que é o indicado formalmente pelo Trump. E o Trump falou que ele gosta muito de ter interinos porque dá a ele flexibilidade, né? Isso mostra alguma desorganização, né? Basta a gente ver, por exemplo, na sua equipe de política externa, se a gente pensar secretário de Defesa, secretário de Estado e assessor de Segurança Nacional, esses 3 foram trocados já, né? No caso do assessor de Segurança Nacional, ele está no assessor de Segurança Nacional número 4. Eu digo o assessor de Segurança Nacional, que é um cargo muito típico da estrutura norte-americana, que ele é um conselheiro direto do presidente, direto na Casa Branca. E é muito incomum que este personagem, que este cargo, seja trocado com a frequência com que foi trocado, né? Presidentes anteriores tiveram 1 ou 2 assessores de segurança nacional, né, ao longo de 8 anos de mandato. O Trump está no 4º, em menos de 4 anos. Isso mostra uma certa desorganização burocrática da administração dele. Professor, nosso tempo acabou. Eu agradeço a presença do professor Carlos Gustavo Poggio Teixeira e a você pela companhia. Lembrando que você pode assistir este e outros programas a qualquer hora e dia no ABC Play. Muito obrigado e até terça-feira que vem. Até lá.